Olá, amigos queridos, é uma grande alegria podermos estar juntos por mais um dia nestas leituras do livro Ceifa de Luz, observando pelas reflexões essas mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Emmanuel. Agradecemos a Deus sempre a oportunidade de estudarmos um pouco mais profundamente a doutrina espírita, utilizando esses conhecimentos, essas orientações, para serem colocadas em nossas vidas, para servirem de base nas nossas organizações de cada dia, montando, os nossos princípios morais. É assim que agradecemos a Deus pelo dia de hoje e pedimos a bênção da proteção e do entendimento para todos nós. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 57 do livro, onde tem o título Doação e Nós, que Emmanuel já inicia o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 38, em que Jesus afirma: dai e dar-se-vos-á. Deus te deu a ciência, a fim de que a estendas em benefícios de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça a coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida. Podemos, usar e fruir, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que deis. Dessa maneira, com essa compreensão desses textos, que Emmanuel foi muito claro e concluiu magistralmente, didaticamente, na essência, isso quer dizer: Deus te dá para que deis. Vamos buscar como obra principal, para melhor entendimento, a parábola dos talentos, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30. Nós vamos ler porque muitas pessoas não conhecem essa parábola. E Jesus inicia dizendo assim: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, chama os seus servidores e lhes entrega os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1,
segundo a capacidade diferente de cada um, e partiu imediatamente. Aquele servidor que havia recebido 5 talentos foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou mais 5. O que recebeu 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que só recebeu 1 talento, cavou um buraco na terra e ali escondeu o dinheiro que recebera. Algum tempo depois, o senhor daqueles servidores voltou e chamou-os para que lhe prestassem contas. Aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me deste 5 talentos, eis aqui, além desses, outros 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras, participa da alegria do teu Senhor. Aquele que havia recebido os 2 talentos também veio logo se apressar e disse: Senhor, tu me deste 2 talentos, eis aqui, além daqueles outros 2 que eu ganhei. O Senhor respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, vou te confiar muitas outras, participa da alegria do teu Senhor. Aquele que havia recebido só 1 talento, veio a seguir e falou: Senhor, sei que és um homem enérgico, que ceifas onde não semeaste, colhes de onde nada puseste. Por isso, com receio de ti, escondi o teu dinheiro na terra. Aqui está ele, e eu te devolvo o que é teu. O Senhor, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que colho de onde nada coloquei. Devias, portanto, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu regresso eu retirasse com juros o que me pertence. Então, tirem o talento que está com ele e entreguem ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e eles serão acumulados de bens, mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. É que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, e ali haverá lágrimas e ranger de dentes. A parábola dos talentos, né? Talento era uma peça, na época, né, de ouro, de prata, de grande valor. Mas, na parábola, quando fazemos essa interpretação, né, do simbolismo, dos símbolos, uma interpretação mais profunda, nós vamos perceber que o talento é justamente as nossas aptidões, as nossas possibilidades, as nossas inteligências, as capacidades que temos, que possuímos para exercer, né, uma ocupação ou uma atividade. Então, Jesus nos fala aqui de um Senhor. Esse Senhor da parábola é Deus. E os servos desse Senhor somos nós. E interessante que ele vai falar sobre a questão do tempo, né? Que ele oferece os talentos e ele sai, né? E depois ele volta para pedir contas. O que é esse tempo? O que representa esse tempo? Esse tempo é a nossa existência aqui na matéria, no planeta Terra, em que recebemos inúmeros talentos e precisamos colocá-los, né, para multiplicar. É isso que Jesus está ensinando. Então, esse tempo. E podemos, né, diante dessa parábola, nos perguntar assim: e nós, como lidamos com os bens, né,
que Deus nos ofertou? É uma pergunta que a gente tem que manter aí em suspenso. Vamos observar o comportamento então desses servos. Eram 3 servos. Nós vamos ver aqui na parábola que 2 servos são bem diligentes, né? Eles não têm medo, eles trabalham, eles são atentos ao que receberam. E vamos encontrar ali um servo que foi chamado de preguiçoso, né? De mau, de negligente. E logo de cara a gente observa que houve uma distribuição desigual desses talentos para os 3 servos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu apenas 1 talento mesmo. E isso vai se basear em que essa distribuição da desigualdade? Na nossa, né, desigualdade um perante os outros em relação às nossas capacidades individuais. Nós somos diferentes. Portanto, antes de reencarnarmos, cada um já possui o seu acúmulo, a sua bagagem de talentos desenvolvido, das conquistas que fizemos em reencarnações anteriores. Quando chegamos para uma nova reencarnação, cada um de nós traz em si as suas possibilidades. Nós não somos iguais. Cada um de nós se encontra num degrau evolutivo. E justamente, né, como nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos, essa bagagem individual que foi adquirida antes da reencarnação é que vai dar a cada um de nós a possibilidade e a capacidade de receber os novos talentos. Bem, nós vamos lembrar aqui que naqueles servos, né, que foram diligentes, ele chama de bons servos. Foram aqueles que aplicaram e multiplicaram os talentos recebidos. Então nós já vimos que para sermos considerados bons servos e diligentes, precisamos cuidar dos talentos que recebemos para que eles se multipliquem. E todos nós, né, temos um lugar no mundo para revelar os nossos talentos. Todos nós. Quando bem usado o talento, o que nós já reparamos? Outros talentos serão acrescentados. E aí, para aquele terceiro servo, que foi o considerado mau e preguiçoso, ele disse aqui que na realidade ele nada fez por receio, ele teve medo, ele não colocou o talento dele à disposição para a multiplicação, porque ele teve medo. E nós podemos perguntar, medo de quê? Será que nós muitas vezes não revelamos os nossos talentos por medo da opinião dos outros a nosso respeito? O que os outros vão falar? A gente fala os outros, né? Nesse momento são os outros. Será que é por isso? A gente está muito preocupado com a opinião de outras pessoas? Será que isso seria uma vaidade? Não queremos demonstrar ainda as nossas dificuldades? Nós temos medo, né, do erro, de aceitar que fizemos errado, que teremos que recomeçar? E vamos, dessa maneira, pelo medo, muitos de nós saímos da reencarnação com as mãos vazias, que até aquele talento vai ser tirado. Portanto, o medo, ele não serviu de justificativa para esse servo aqui não.
Reparem que ele, né, se apresenta e não adianta que a súplica dele não adiantou aquele medo para justificar nada. E ele fala aqui, quando algum outro talento nos é acrescentado em função de algum que nós colocamos para se revelar. Vamos imaginar essa situação aqui. Quando Emmanuel nos fala, né, de uma forma até clara, Deus te dá para que deis. E cada vez que usamos esse talento, outros talentos nós iremos receber. Quais são esses talentos? Talento numa atividade, numa habilidade. Um sabe cantar, o outro sabe falar, o outro sabe ensinar, o outro sabe cuidar de doente, o outro sabe fazer pintura, desenho, o outro sabe, se coloca para descobrir remédios para ajudar. Podemos colocar aí inúmeras situações que são os talentos. Vamos imaginar uma pessoa que use o seu talento para ensinar outras pessoas. E ali, quando ela se apresenta para ensinar, o que ela acaba recebendo de acréscimo? Ela acaba fazendo a conquista, com o passar do tempo, de mais paciência, de mais empatia, não é assim? De mais entendimento. Então foi acrescentado. E nós, né, podemos imaginar se Deus, né, se o Senhor hoje nos viesse pedir contas do que nós fizemos com os talentos, né? Se viéssemos pedir conta, o que nós fizemos com o nosso talento? E aí quando alguém fala assim, mas eu não tenho talento nenhum, a gente poderia dizer assim, talvez, e muitas vezes, talvez não, muitas vezes nos falta conhecer melhor, é o autoconhecimento, perceber aquilo que já temos condição de colocar para usufruto nosso e do outro. Então, como é que nós estamos nos tornando úteis, né, a nós mesmos e à comunidade? Quais são os talentos que muitas vezes estão dormindo dentro de nós, paralisados por medo? Vamos parar um pouquinho para observar durante o restante do nosso dia quais são os nossos talentos. Todos temos talento. Não vem ninguém sem pelo menos um talento. A parábola é clara. Um talento. Você tem esse talento de sorrir para o outro, de fazer o dia do outro ser mais suave. Você tem o talento, né, de conversar, o talento, né, de ouvir o outro falar e se ficar aquietado. Você tem o talento de animar o outro a ter mais esperança, otimismo, entusiasmo pela vida. Qual o seu talento? Vamos pensar, vamos colocar esse talento para fora, né? Vamos nos descobrir. Vocês acham que é fácil? Não é não. Eu estou aqui tentando descobrir como é que trabalha, né, com filmagem, com áudio, com edição,
é um talento que eu nunca pensei em desenvolver, reparem bem, mas que quando a gente sai para fazer a divulgação da doutrina espírita, de acréscimo nós vamos receber outros, mas na medida que quisermos, nos habilitar a eles. Então, nós vamos exercitar, vamos errar, e vamos errar muito, mas cada vez mais vamos aprender, porque todos nós somos aqui aprendizes do Senhor. E vamos sim, ao final da nossa vida, no momento em que precisarmos dar conta do que fizemos com os nossos talentos, com as nossas possibilidades, vamos lembrar o que Leon Denis ensinou. Se pelo menos eu tiver consolado uma única pessoa, uma única lágrima, eu já estarei muito feliz nessa reencarnação. E é verdade. Uma. Se eu puder, ter a felicidade ao final da minha vida em descobrir que pelo menos em nome do Cristo eu ajudei a uma pessoa, eu também já estarei bem feliz. Que possamos assim unir os nossos talentos e distribuir para esse mundo, para essas pessoas. Estaremos em contato sempre com o melhor que cada um traz em seu coração, que são as bênçãos do Pai. Muita paz, muito amor e muita disposição no serviço com Jesus. Graças a Deus.